Uma ras é uma audiência judicial que deveria ser puramente processual. Transforma-se subitamente num momento de choque quando uma mulher grávida é atacada no meio do tribunal pela amante do seu marido e pela irmã da amante, mesmo em frente aos advogados, às câmaras e à juíza que preside o caso. Elas acreditam que o poder, o dinheiro e o silêncio as protegerão. Por isso atacam sem hesitação, no próprio lugar que deveria ser o mais seguro. O que elas não percebem é que a mulher sentada na bancada da juíza é a única pessoa capaz de mudar o destino delas, e que cada segundo de violência as está a transformar em réis perante a lei. O que se segue não é apenas um caso jurídico, mas uma colisão fria entre a arrogância e a justiça. Fique conosco. Conte-nos de onde está a assistir e a que horas carregou no play. Deixe um comentário abaixo e testemunhe como esta história começa a desenrolar-se. A audiência civil para uma ordem de proteção de emergência começou sob um peso que podia ser sentido antes de qualquer pessoa falar. O tribunal estava silencioso, mas não calmo. O ar carregava uma tensão que pressionava o peito, do tipo que fazia com que cada respiração parecesse medida e deliberada. As pessoas sentavam-se direitas nos seus lugares, não por respeito, mas por instinto, como se algo na sala exigisse prontidão. Emily Carter estava no banco das testemunhas, vestindo um vestido de maternidade azul céu leve que caía largamente sobre o seu corpo, e sapatos rasos escolhidos pelo equilíbrio em vez do estilo. A sua gravidez era inconfundível. A curva da sua barriga alterava a sua postura, forçando-a a ficar de pé com cuidado, com uma mão a repousar levemente contra o tecido, como se estivesse a equilibrar-se. Cada movimento que ela fazia era lento, intencional, cauteloso. Atrás dela, Jason Carter estava de fato sem gravata. O corte do casaco era nítido, caro e perfeitamente ajustado, contudo a sua expressão não continha calor. O seu olhar não repousava em Emily. Desviava-se, em vez disso, para a bancada, calculista, distante, como se a mulher que carregava o seu filho já não fizesse parte da equação que se desenrolava diante dele. Ao lado de Jason, sentava-se Vanessa Moore, num vestido justo cor de vinho que se agarrava à sua figura. A sua postura era relaxada, quase aborrecida, com uma perna cruzada sobre a outra. A cor do vestido era ousada contra os tons neutros do tribunal, e os seus olhos carregavam um desafio inconfundível. Ela não parecia alguém à espera de julgamento. Parecia alguém a desafiar a sala a pará-la. Rachel Moore estava perto da galeria num casaco escuro, com os braços junto ao corpo. O seu maxilar estava tenso, os olhos aguçados, a seguir cada palavra que Emily dizia. Ela não tentava esconder a sua atenção. Mostrava-se na rigidez dos seus ombros e na forma como os seus dedos se flexionavam, como se estivessem a conter algo impaciente sob a superfície. A juíza Eleanor Carter sentava-se no alto da bancada, vestida com uma toga judicial preta que apagava todos os detalhes pessoais. A sua voz era firme, e mesmo quando abriu a audiência, o tom era praticado, controlado e neutro. Ela não olhava para ninguém por muito tempo. A sua presença comandava a sala sem esforço. Ninguém esperava o que veio a seguir. Emily chegou ao fim da sua declaração, a sua voz a afinar ligeiramente enquanto terminava a última frase. A sala susteve a respiração na pausa que se seguiu. Então, Vanessa Moore levantou-se. O movimento foi súbito, nítido o suficiente para atrair todos os olhares. Ela avançou rapidamente, os saltos a bater no chão com propósito, a sua expressão despida de fingimento. Não houve aviso, nem voz levantada,
nem troca de palavras. O pontapé veio rápido. Vanessa cravou o pé no corpo de Emily no centro do tribunal. O impacto quebrou a quietude como um estalar de trovão. Emily cambaleou para trás, o choque a passar pelo seu rosto enquanto o seu equilíbrio falhava. O instinto assumiu o controle. As suas mãos voaram para o estômago, braços a envolver a barriga enquanto a dor surgia através dela. Uma cadeira raspou violentamente contra o chão quando Emily quase caiu. Antes que alguém pudesse reagir, Rachel Moore avançou. A sua mão fechou-se à volta do cabelo de Emily, dedos a apertar, puxando a cabeça dela para trás com força brutal. Emily ofegou. O som ficou preso algures entre a dor e o terror, o seu corpo a torcer-se desajeitadamente enquanto tentava manter-se de pé. Por vários segundos, o tribunal congelou. Nenhuns gritos quebraram o silêncio. Ninguém se moveu. Jason Carter permaneceu exatamente onde estava. Ele não deu um passo em frente. Ele não estendeu a mão. Os seus olhos levantaram-se brevemente em direção à bancada da juíza, evitando Emily completamente, como se a violência que se desenrolava à sua frente não exigisse resposta. A segurança do tribunal hesitou, atordoada pela velocidade e audácia do que estavam a testemunhar. As câmaras montadas na parede continuaram a gravar, luzes vermelhas constantes, capturando cada segundo sem emoção. A juíza Eleanor Carter não se levantou do seu lugar. Ela não bateu o martelo. O seu rosto permaneceu composto, ilegível, enquanto observava a cena com um olhar que se tinha tornado frio e preciso. A respiração de Emily vinha em explosões curtas e irregulares. A dor irradiava pelo seu corpo, o medo a apertar o seu peito. Ela agarrava-se a si mesma, tentando proteger o que mais importava, os seus pensamentos em espiral, enquanto a sala parecia inclinar-se. Vanessa Moore olhou em volta do tribunal com um sorriso que não carregava alegria. Era afiado, satisfeito, quase divertido. Rachel Moore manteve o aperto por mais um momento antes de largar Emily, a sua expressão ainda carregada, impenitente. O silêncio estendeu-se. A juíza Eleanor Carter finalmente falou. A sua voz era baixa, controlada e firme, enquanto ordenava que a ata refletisse cada ação que acabara de ocorrer. A sala não se moveu. Ninguém falou. O ar permaneceu espesso, pesado com o choque, enquanto o momento se instalava em algo irreversível. O tribunal afundou-se num silêncio pesado após o ataque público, uma quietude tão densa que parecia quase física. Ninguém falou. Ninguém se moveu com confiança. O ar continha o eco do impacto e da descrença, e cada pessoa presente parecia incerta sobre para onde olhar ou como respirar, sem chamar a atenção. Emily Carter não conseguia estabilizar-se. Os seus joelhos tremiam, e ela teve de se inclinar para a frente, pressionando as palmas das mãos contra a mesa à sua frente para se manter de pé. A superfície parecia fria sob as suas mãos, ancorando-a apenas o suficiente para a impedir de colapsar. A sua respiração vinha rápida e superficial. Cada inspiração afiada com dor que se espalhava pelo seu corpo em ondas que ela não conseguia controlar. As suas mãos permaneciam agarradas à barriga, dedos estendidos protetoramente, como se apenas o instinto pudesse proteger o que ela carregava. A pressão dos seus braços era firme, quase desesperada, e os seus ombros curvavam-se para dentro em torno desse único ponto de segurança. O medo misturava-se com a dor, apertando o peito, enquanto ela lutava para se focar em manter-se de pé. Vanessa Moore ajustou o seu vestido cor de vinho com calma deliberada. O tecido deslizou suavemente sob os seus dedos, como se nada de consequência tivesse ocorrido.
O seu rosto não mostrava remorso, nem hesitação, nem qualquer sinal de incerteza. O momento pertencia-lhe, e ela usava-o abertamente. Rachel Moore recuou um único passo, a sua postura ainda rígida, os olhos aguçados. O movimento foi mínimo, calculado, não uma retirada, mas um reposicionamento. A sua expressão carregava desafio em vez de arrependimento, como se desafiasse qualquer pessoa a confrontar o que tinha acabado de acontecer. Jason Carter não se moveu para a frente, não estendeu a mão, não falou. Permaneceu onde estava, braços ao longo do corpo, olhar fixo algures à frente que não era Emily. Nenhum pedido de desculpas saiu dos seus lábios, nenhuma preocupação cruzou o seu rosto. O espaço entre ele e a sua esposa parecia deliberado, ampliado por escolha e não por circunstância. Na galeria, vários observadores levaram as mãos à boca em choque. A reação espalhou-se de forma desigual, sussurros a formarem-se, mas a morrerem antes de ganharem forma. Ninguém queria ser o primeiro a quebrar o silêncio. A segurança do tribunal começou a aproximar-se da área onde a violência tinha ocorrido. Os seus passos eram cautelosos, medidos, contidos pelo protocolo e pela incerteza. Não correram, mas a sua presença mudou a atmosfera, introduzindo a sensação de que o controlo poderia ser em breve afirmado. A juíza Eleanor Carter falou, a sua voz curta e precisa enquanto pedia a ordem. O comando cortou limpamente a sala, firme sem ser alto. Ela não nomeou ninguém, não acusou. As suas palavras foram neutras, processuais e inequivocamente autoritárias. Emily concentrou-se em manter-se de pé. O chão sob ela parecia instável, como se pudesse inclinar-se sem aviso. Ela bloqueou os cotovelos e manteve o peso para a frente, recusando-se a permitir que o corpo cedesse à fraqueza que ameaçava puxá-la para baixo. Um funcionário do tribunal aproximou-se com um copo de água, estendendo-o cuidadosamente na direção de Emily, sem lhe tocar. O gesto foi hesitante, respeitoso, incerto. Os dedos de Emily tremeram ao aceitá-lo, a borda roçando seus lábios brevemente, antes de o baixar novamente, incapaz de beber. Vanessa Moore olhou de relance para Emily com uma expressão desprovida de simpatia. Os seus olhos eram frios, avaliadores, quase desdenhosos, como se a condição de Emily fosse uma inconveniência em vez de uma consequência. Não havia suavidade ali, nenhum reconhecimento do dano. Rachel Moore inclinou-se ligeiramente para Vanessa, sussurrando algo baixo e rápido. As palavras eram indistintas, engolidas pelo silêncio da sala, mas a troca carregava confiança. O que quer que tenha sido dito não diminuiu a compostura delas. Jason Carter evitou completamente o olhar de Emily. Quando os olhos dela se levantaram brevemente, procurando algo familiar, algo humano, ela encontrou apenas ausência. A atenção dele desviou-se, descomprometida, como se o momento não exigisse a sua participação. A juíza Eleanor Carter observava atentamente. Os seus olhos moviam-se de rosto em rosto, rastreando cada reação, cada postura, cada mudança subtil. Quando o seu olhar pousou em Emily, demorou-se mais do que nos outros. A pausa foi breve, quase imperceptível, mas carregava peso. Algo passou pela expressão da juíza, demasiado fugaz para definir. Depois desapareceu, substituído por compostura profissional. Ela continuou a observar, registrando sem comentar. Emily notou o olhar. Sentiu-o mais do que o compreendeu. Uma sensação de ser vista em vez de examinada. A compreensão perturbou-a. Ela não sabia por quê, e a incerteza acrescentou outra camada ao medo que já a pressionava.
Vanessa Moore parecia convencida de que a situação não traria consequências graves. A sua postura permanecia relaxada, o queixo ligeiramente levantado, como se a autoridade da sala não representasse uma ameaça real. Rachel Moore recostou-se com desafio casual, a sua linguagem corporal desafiando abertamente a noção de restrição ou responsabilidade. Ela não parecia preocupada com a presença da segurança ou com o tom da juíza. Jason Carter exalou silenciosamente, uma pequena libertação de ar que sugeria alívio mais do que preocupação. Para ele, o momento ainda parecia controlável, contido. O pessoal de segurança tomou as suas posições, pronto, mas contido. Não intervieram. Ainda não. As câmaras de parede continuaram a gravar sem interrupção, lentes fixas, imparciais, sem piscar. Nada foi perdido apenas para a memória. A juíza Eleanor Carter manteve um tom neutro enquanto instruía que o incidente fosse inserido na ata. As suas palavras foram medidas, deliberadas, não deixando espaço para interpretação ou emoção. Emily sentiu o isolamento aprofundar-se. A compreensão de que ninguém estava a dar um passo em frente em seu nome pressionava pesadamente o seu peito. Ela estava sozinha numa sala cheia de pessoas. A tensão não se dissipou. Adensou-se, enrolando-se mais apertada à volta do espaço. A audiência continuou, mas nada parecia estável. O choque permaneceu, não resolvido, vibrando sob a superfície enquanto a sala permanecia suspensa numa quietude desconfortável e de respiração sustida, à espera do que viria a seguir. Vanessa Moore foi a primeira a quebrar a quietude desconfortável, a sua voz a deslizar para a sala com uma ponta afiada e zombeteira. Ela não a levantou. Não precisava. O tom por si só carregava desprezo enquanto ela apontava cada palavra diretamente a Emily, como se o espaço entre elas fosse um convite em vez de uma fronteira. Ela culpou Emily abertamente, acusando-a de criar tensão onde não era necessária. Cada frase foi proferida com desdém praticado, do tipo que sugeria uma longa familiaridade com a crueldade. Os seus olhos nunca deixaram o rosto de Emily, observando qualquer sinal de fraqueza, qualquer fenda que pudesse explorar. De trás, Rachel Moore juntou-se sem hesitação. As suas palavras vieram rápidas e mordazes, encamadas com insultos que ecoaram pela câmara. Ela não deu um passo em frente. Não precisava. A sua voz sozinha foi suficiente para reforçar o ataque, pressionando de uma segunda direção, fechando o espaço à volta de Emily. Emily permaneceu imóvel. Ela não respondeu. Os seus lábios pressionaram-se um contra o outro, enquanto absorvia cada palavra, sem oferecer uma única resposta. O silêncio tornou-se o seu escudo, fino e frágil, mas tudo o que ela tinha. A sua postura era rígida, o esforço para permanecer composta visível na tensão dos seus ombros e no controlo superficial da sua respiração. Jason Carter finalmente falou, a sua voz medida e desdenhosa. Tentou suavizar o comportamento de Vanessa, enquadrando-o como instabilidade emocional em vez de intenção. Insistiu que ela estava apenas a reagir, apenas a perder o controle por um momento. As palavras eram calmas, razoáveis à superfície e devastadoras por baixo. A reação no tribunal foi imediata. Murmúrios agitaram-se, rostos endureceram. Várias pessoas moveram-se nos seus lugares, perturbadas pela natureza casual da defesa. A explicação de Jason não acalmou a sala. Perturbou-a. Vanessa respondeu com um leve sorriso, o canto da boca a levantar-se enquanto Jason falava em seu nome. Ela não parecia grata. Parecia satisfeita. A proteção era esperada, assumida, e a sua confiança cresceu com ela.
Rachel cruzou os braços sobre o peito, postura aberta e desafiadora. Recostou-se ligeiramente, como se a autoridade do tribunal já não se aplicasse a ela. A sua expressão carregava triunfo, como se o momento tivesse confirmado algo em que ela já acreditava. A juíza Eleanor Carter levantou o martelo e bateu levemente contra a bancada. O som cortou o ruído mais cedo do que tipicamente aconteceria numa audiência civil. O estalo nítido exigiu atenção e restaurou uma ordem frágil. Ela instruiu todas as partes a permanecerem nas suas posições. O comando foi claro, firme e inegociável. Vanessa reagiu mal a ser interrompida. O seu maxilar endureceu, irritação a passar pelo seu rosto antes de o mascarar novamente. Rachel abanou a cabeça lentamente, uma exibição exagerada de desconsideração que não passou despercebida. Emily respirou fundo devagar, forçando-se a permanecer calma. As suas mãos tremiam levemente ao seu lado, mas ela manteve-as imóveis. Concentrou-se em não chorar, em não dar às suas agressoras o que elas queriam. O esforço custou-lhe mais do que esperava. Jason olhou em volta da sala, calculista. Acreditava que a audiência terminaria em breve. Acreditava que o equilíbrio de poder ainda o favorecia. A confiança assentava-lhe facilmente, inquestionada. A juíza Eleanor Carter instruiu o escrivão a preparar o ficheiro da vítima. O pedido foi processual na formulação, mas o momento foi incomum. Os advogados trocaram breves olhares de surpresa. A mudança subtil, mas inconfundível. Vanessa não notou a mudança. Permaneceu absorvida na sua própria certeza, alheia ao facto de que algo sob a superfície tinha começado a mover-se. Rachel inclinou-se novamente para Vanessa, sussurrando rapidamente, incitando-a. O encorajamento foi baixo, insistente, empurrando para mais pressão, em vez de contenção. Emily sentiu a hostilidade de ambas as mulheres com uma clareza dolorosa. Pressionava contra ela de todos os lados, uma força que não deixava espaço para recuar. Ela estava sozinha, exposta, o centro de um ataque que mais ninguém parecia disposto a parar. Jason permaneceu em silêncio enquanto os insultos continuavam. Não interveio. Não objetou. A sua imobilidade falava mais alto do que quaisquer palavras que ele tivesse oferecido antes. A juíza Eleanor Carter voltou a sua atenção totalmente para os documentos agora à sua frente. Folheou as páginas com precisão focada, os olhos a digitalizar, linha após linha. Ao chegar à secção de informações pessoais, a sua expressão mudou quase imperceptivelmente. O seu olhar aguçou-se. Ela abrandou, relendo detalhes que já tinha visto, absorvendo-os com nova intensidade. A sala continuou à volta dela, alheia à mudança que ocorria atrás da bancada. Vanessa interpretou mal o silêncio. Interpretou-o como permissão. A sua postura relaxou ainda mais, a confiança a endurecer em imprudência. Rachel começou a comportar-se com mais ousadia, os seus gestos menos contidos, a sua presença mais intrusiva. O sentido de consequência parecia distante para ela, quase irreal. Emily estava no centro do tribunal, sentindo-se completamente sozinha. O isolamento era absoluto, mais pesado do que a dor que ainda ecoava pelo seu corpo. Nunca se tinha sentido mais visível ou mais desprotegida. A tensão não aliviou. Aumentou, minuto a minuto, apertando o ar até que cada respiração parecesse deliberada. A audiência avançou, mas algo fundamental tinha mudado. O perigo já não era óbvio. Era silencioso, paciente e crescente, esperando logo abaixo da superfície, pois ninguém ainda percebia o quão perto estavam de cruzar uma linha que não podia ser desfeita. A juíza Eleanor Carter pediu um breve recesso nos procedimentos.
O pedido foi entregue com uma voz calma e nivelada que não permitia objeções. Não foi enquadrado como uma sugestão. Foi uma diretiva precisa e final, e a sala respondeu em conformidade. Emily Carter permaneceu onde estava, o corpo ainda tenso de dor e exaustão. O esforço para se manter de pé tinha a drenado, e a breve pausa pouco fez para aliviar o esforço. A sua postura era rígida, o peso distribuído de forma desigual, enquanto lutava contra a fadiga que puxava as suas pernas. Vanessa Moore reagiu imediatamente, a sua irritação visível. A interrupção desagradou-lhe. Ela moveu-se no lugar, lábios a pressionarem-se um contra o outro enquanto exalava bruscamente, o atraso a cortar o seu sentido de ímpeto. Rachel Moore murmurou baixinho, a sua frustração mal contida, o rosto tenso, olhos a estreitarem-se, enquanto olhava em volta da sala com aborrecimento aberto, como se o próprio tribunal a estivesse a incomodar. Jason Carter olhou para o relógio. O gesto foi subtil, mas revelador, como se o próprio tempo se tivesse virado contra ele. Cada segundo que passava parecia resistência, e a sua paciência diminuía à medida que a pausa se estendia. A juíza Eleanor Carter reabriu o ficheiro pessoal de Emily, reviu-o cuidadosamente, página por página, os seus movimentos deliberados e controlados. Esta não era a primeira vez que o lia, mas algo a compeliu a olhar novamente. A sua atenção demorou-se na data de nascimento, depois no nome completo. Ela parou, o olhar firme, relendo a linha sem mudar a sua expressão. Um pequeno detalhe no registro fez com que os seus olhos permanecessem fixos por mais tempo do que antes. Era menor por si só, facilmente esquecido, mas neste momento carregava peso. O reconhecimento não se anunciou dramaticamente. Chegou silenciosamente, perturbador na sua familiaridade. A juíza Carter manteve uma expressão neutra, mas sob a superfície, os seus pensamentos mudaram. Uma memória agitou-se, distante e cuidadosamente enterrada. Não era uma recordação completa, apenas fragmentos, impressões que nunca tinham desaparecido completamente, apesar de anos de silêncio deliberado. Emily não fazia ideia de que se tinha tornado o centro desta atenção silenciosa. Ela permanecia alheia, focada apenas em suportar o momento, inconsciente de que algo, para além do conflito imediato, se desenrolava acima dela. Vanessa interpretou mal o silêncio da juíza como fraqueza. Para ela, a pausa confirmava a sua crença de que o controlo permanecia firmemente nas suas mãos. A sua postura relaxou, a confiança instalando-se mais profundamente. O comportamento de Rachel tornou-se mais abertamente desdenhoso. Ela já não tentava mascarar o seu desprezo pelo tribunal, os seus movimentos mais bruscos, a sua expressão abertamente desafiadora. Jason Carter permaneceu convencido de que o seu estatuto e posição eram suficientes para manter o controlo. Acreditava que o atraso era temporário, processual, nada mais. A sua confiança ainda não tinha fraturado. A juíza Eleanor Carter observou Emily de perto, a sua atenção focada, mas discreta. Estudou o rosto dela com contenção profissional, procurando sem parecer procurar. A semelhança, uma vez notada, não podia ser desvista. O reconhecimento apertou algo no seu peito. Sentiu os dedos pressionarem levemente contra a pasta nas suas mãos, ancorando-se no peso físico do papel. Ela não falou, não partilhou o pensamento com ninguém. O momento pertencia apenas a ela, contido e controlado. A juíza Carter solicitou que o escrivão verificasse um detalhe administrativo específico. O pedido foi enquadrado como rotina, processual, nada digno de nota. Ninguém o desafiou, ninguém o questionou.
Emily sentiu o olhar da juíza novamente. Parecia diferente, demorando-se de uma forma que a perturbava. Ela não conseguia explicar porquê, e a confusão aumentou o seu crescente mal-estar. Vanessa sorriu com escárnio quando o atraso continuou. Para ela, a pausa prolongada parecia vitória. Recostou-se ligeiramente, os cantos da boca a levantarem-se, como se estivesse divertida. Rachel assumiu que Emily estava a empatar deliberadamente. A sua expressão endureceu, a impaciência substituindo qualquer cautela anterior. Jason lutou para manter a sua compostura exterior. Por baixo, a frustração começou a vir à tona. Estava habituado ao controlo, ao ímpeto, e esta interrupção perturbava ambos. A juíza Eleanor Carter permaneceu sentada, a sua postura inalterada. Nenhuma reação pessoal cruzou o seu rosto. Nada na sua atitude traiu a mudança interna a ocorrer. Lembrou-se do limite que não podia cruzar. A emoção pessoal não tinha lugar ali. A lei exigia disciplina, e ela aderia a isso sem exceção. A suspeita a formar-se na sua mente permaneceu não confirmada. Existia como uma pergunta, não uma resposta, e ela tratou-a em conformidade. Ninguém mais no tribunal notou a mudança silenciosa. Para eles, a pausa era processual, nada mais. A audiência recomeçou. A atmosfera, no entanto, não era a mesma. A tensão tinha se aguçado, aprofundado, tornando-se mais focada. O ar parecia mais pesado, carregado com algo não dito. A juíza Eleanor Carter voltou a sua atenção para os procedimentos, a voz firme, a presença composta. Não permitiu que nenhuma sugestão de incerteza viesse à tona. Emily permaneceu de pé, drenada mas resoluta, inconsciente do fio silencioso que a ligava à bancada acima. Vanessa continuou a demonstrar irritação, mascarada de confiança. A impaciência de Rachel aproximava-se da imprudência. A certeza de Jason começou a diminuir. O tribunal susteve a respiração, o silêncio a estender-se entre momentos, à espera. Nada tinha sido decidido, nada tinha sido revelado. Contudo, algo fundamental tinha começado a mudar. Silenciosamente, invisivelmente, à medida que os procedimentos avançavam, sob um peso que ninguém mais conseguia ainda nomear. A audiência recomeçou sob um peso que não se tinha levantado durante a breve pausa. Se alguma coisa, o silêncio tinha se adensado, instalando-se sobre o tribunal com uma firmeza opressiva. Ninguém se mexia facilmente. A sala parecia mais estreita, como se as próprias paredes se estivessem a aproximar. Emily Carter ajustou a sua postura e forçou-se a permanecer direita. O seu corpo protestava contra o esforço. A fadiga arrastava-se para suas pernas e o seu equilíbrio vacilava, mas ela manteve a sua posição. O ato de estar de pé tornara-se deliberado, uma decisão contínua em vez de uma postura natural. Vanessa Moore foi rápida a falar novamente, a sua voz a subir em oposição aberta aos pedidos feitos em nome de Emily. O tom carregava um desafio inconfundível, aguçado pela impaciência. Ela falava como se o tribunal fosse um obstáculo a ser confrontado, em vez de uma autoridade a ser respeitada. Rachel Moore seguiu imediatamente, reforçando o ataque com observações que carregavam insulto pessoal. As suas palavras eram pontiagudas e desdenhosas, desenhadas para erodir em vez de argumentar. Cada frase acrescentava peso à pressão que recaía sobre Emily. Jason Carter levantou-se e dirigiu-se à sala com confiança praticada. Falou como um homem habituado à influência, enquadrando as suas observações com a segurança da posição social. A sua postura era controlada, a sua entrega suave,
como se a familiaridade com a autoridade lhe desse licença para questionar. Enfatizou a sua posição, as suas conquistas, as responsabilidades que carregava para além do tribunal. A implicação era clara. Sugeria que a audiência estava a ser prolongada sem necessidade, que o próprio processo tinha perdido a perspectiva. Murmúrios agitaram-se entre os espectadores. Algumas cabeças viraram-se. A reação foi subtil, mas inconfundível. As palavras de Jason perturbaram o equilíbrio, não através da lógica, mas através do tom. A juíza Eleanor Carter ouviu sem interrupção. A sua expressão permaneceu composta, o seu foco absoluto. Absorveu cada declaração, cada inflexão, registrando-a silenciosamente, com precisão profissional. Vanessa interpretou a falta de resposta imediata como vantagem. A sua confiança aprofundou-se. Acreditava que a vantagem psicológica tinha mudado totalmente a seu favor. Rachel recostou-se ligeiramente, a postura relaxada com satisfação. Para ela, o momento confirmava o que já acreditava. Emily não possuía a força para resistir à pressão a ser aplicada. Emily não respondeu. Focou-se interiormente, regulando a respiração, mantendo o controle sobre um corpo tenso pela dor e pelo estresse. A sua atenção estreitou-se ao ritmo de cada inspiração e expiração, ancorando-se no momento presente. A juíza Eleanor Carter dirigiu uma breve pergunta a Emily. A formulação foi processual, medida e precisa, contudo carregava uma implicação mais profunda. Era o tipo de pergunta que parecia simples, embora exigisse uma verdade cuidadosa. Emily respondeu honestamente. A sua voz era suave, instável, mas clara. Ela não embelezou, não se defendeu. Falou claramente, o tremor no seu tom refletindo exaustão em vez de medo. O som da sua voz causou uma reação subtil. A juíza Carter parou por uma fração de segundo, a mudança mal visível. Algo na resposta ressoou, não intelectualmente, mas emocionalmente. Uma memória agitou-se, tênue mas insistente, ligando o som à sensação. O reconhecimento não tomou forma como pensamento. Surgiu como sentimento, súbito e indesejado. A juíza Carter redirecionou a sua atenção imediatamente, digitalizando a página à sua frente para recuperar o foco. O momento passou, contido. Jason Carter não percebeu a mudança. Para ele, a troca foi inconsequente. Permaneceu confiante de que a trajetória o favorecia. Vanessa continuou a demonstrar desprezo aberto pela contenção do tribunal. A sua postura transmitia impaciência, a sua expressão desdenhosa, como se o próprio decoro fosse um fardo. Rachel expressou a sua crença de que Emily não tinha capacidade para se proteger. A declaração foi entregue casualmente, sem hesitação e sem aparente preocupação pelo seu impacto. O pessoal de segurança permaneceu em posição, observador, mas imóvel. Seguiram o procedimento precisamente, nem intervindo, nem recuando. As câmaras de parede continuaram a sua observação silenciosa, capturando cada reação, sem preconceito ou interrupção. A juíza Eleanor Carter não emitiu uma decisão. Não se apressou a julgar. A sua contenção foi deliberada, informada por uma compreensão do que estava em jogo. Sabia que qualquer passo em falso, qualquer decisão prematura, comprometeria a integridade do processo. A lei exigia paciência, não impulso. Dentro dela, a incerteza aguçou-se. A suspeita que tinha começado a formar-se pressionava agora com maior clareza, embora permanecesse não confirmada. Ela não se permitiu nomeá-la. Emily sentiu a pressão de todos os lados. A hostilidade de Vanessa e Rachel
era inconfundível. A indiferença de Jason cortava mais fundo. A ausência de apoio amplificava o seu isolamento, tornando a sala vasta e implacável. Ela permaneceu em silêncio, a suportar, consciente de que qualquer fenda visível poderia ser aproveitada. A juíza Carter manteve a sua postura neutra. O seu rosto não revelava nada. A disciplina que ela tinha aprimorado ao longo de anos manteve-se firme, impedindo que a reação pessoal viesse à tona. Ela compreendia a responsabilidade diante dela. Este não era um momento para certezas, era um momento para vigilância. A tensão continuou a subir. Cada troca acrescentava peso, apertando o ar até que parecia resistir ao movimento. Nenhuma decisão foi proferida. Nenhuma conclusão alcançada. A audiência avançou, não resolvida. A pressão a escalar constantemente, deixando o tribunal suspenso num equilíbrio frágil, à espera do momento em que a contenção deixaria de ser suficiente. O esforço mostrou-se primeiro na respiração de Emily Carter. Era subtil, quase imperceptível para quem não estivesse a observar de perto, mas o aperto no peito aprofundou-se à medida que os minutos se estendiam. A pressão da sala, o peso de cada olhar e a tensão implacável começaram a desfocar as bordas da sua visão. Ela não oscilou nem colapsou, mas uma leve tontura instalou-se, do tipo que fazia o chão parecer ligeiramente menos sólido sob os seus pés. Um membro da equipa do tribunal notou. Sem chamar a atenção, a mulher aproximou-se, posicionando-se ao alcance. A sua presença era silenciosa e profissional, uma oferta muda de ajuda em vez de uma interrupção. Emily registrou o movimento, mas não desviou o olhar da bancada. Estabilizou-se, recusando-se a apoiar-se em alguém, a menos que se tornasse inevitável. Vanessa Moore notou também, os lábios pressionados, irritação a passar brevemente pelo seu rosto ao ver a atenção desviar-se dela e ir para Emily. Moveu-se no assento, uma perna a cruzar sobre a outra com um movimento brusco e impaciente, como se o foco da sala tivesse cometido uma ofensa pessoal contra ela. Rachel Moore inclinou-se ligeiramente para a frente e deixou cair uma observação suave e cortante no ar, o seu tom orlado de zombaria ao comentar a condição de Emily. As palavras não foram altas, mas eram destinadas a serem ouvidas. Emily não respondeu, manteve o olhar em frente, o seu silêncio uma recusa deliberada em se envolver. Jason Carter permaneceu imóvel, não pediu uma pausa, não solicitou consideração médica. A sua expressão manteve-se composta, quase desapegada, como se o momento a desenrolar-se diante dele fosse meramente processual. Essa falta de resposta não passou despercebida. Uma onda de desconforto moveu-se pela galeria, enquanto vários observadores trocavam olhares, o seu mal-estar a aguçar-se em desaprovação silenciosa. Da bancada, a juíza Eleanor Carter viu claramente a indiferença de Jason registrada com precisão, não como uma impressão fugaz, mas como um facto distinto. Ela marcou-o mentalmente, da forma como marcava inconsistências e omissões. Não foi a emoção que guiou a sua atenção, mas o reconhecimento da relevância. Este detalhe importava. A sua mão moveu-se em direção ao martelo, descansou os dedos contra a madeira, mas não bateu. O simples movimento carregava peso. A conversa parou. Até o leve arrastar de pés desapareceu, enquanto a sala deslizava para uma quietude breve e suspensa. Ninguém conseguia prever o que viria a seguir. Vanessa hesitou, apanhada desprevenida pela pausa. Pela primeira vez desde o início da audiência, parecia insegura do seu pé.
Rachel sentiu a mudança também. A atmosfera já não favorecia a agressão casual. Algo tinha mudado, e nenhuma das mulheres conseguia nomear o quê. Emily finalmente levantou os olhos. A exaustão marcava o seu rosto, a sua força esticada ao limite. Contudo, o seu olhar era firme ao subir para encontrar a bancada. Quando os olhos dela encontraram os de Eleanor Carter, a conexão foi imediata e desprotegida. Por uma batida de coração, nenhuma desviou o olhar. Nesse instante, o reconhecimento veio à tona. Não foi anunciado, não foi reconhecido em voz alta, mas existia da mesma forma. Eleanor Carter sentiu-o como uma certeza silenciosa, algo inegável que não exigia explicação. A consciência carregava peso emocional, mas não foi permitido que permanecesse. A juíza respirou de forma controlada e extinguiu qualquer resposta pessoal antes que pudesse tomar forma. A sua postura permaneceu inalterada, a sua expressão composta. Endireitou-se ligeiramente e falou com autoridade medida, afirmando que o tribunal continuaria com uma revisão completa da ata. A sua voz era firme, precisa e deliberadamente neutra. Lembrou à sala que nenhum indivíduo estava acima da lei. A declaração foi proferida sem ênfase, dirigida a ninguém em particular, contudo aterrou com força. A ausência de um alvo tornava impossível desviar. Jason Carter sentiu o impacto. Pela primeira vez desde o início da audiência, a incerteza cintilou nas suas feições. Foi breve, mas estava lá. A sua confiança, outrora inabalável, vacilou ao perceber que os procedimentos já não se moviam inteiramente sob o seu controlo. Vanessa sentiu também. Uma leve tensão rastejou para a sua postura, a sua compostura anterior a apertar-se em algo mais quebradiço. Ela mascarou-o rapidamente, mas o esforço mostrou-se. Rachel seguiu o exemplo, reavaliando a sala com cautela mais aguçada. O que parecia uma estratégia ousada agora carregava o risco de exposição. Emily, entretanto, sentiu apenas que o ar tinha mudado. Ela não sabia por quê. Não compreendia todas as implicações. Simplesmente sentiu a mudança, o alívio subtil da pressão numa direção e o seu movimento para outra. Não trouxe alívio, apenas uma consciência aguçada. A juíza Eleanor Carter manteve a sua postura formal, mãos firmes, olhar nivelado. A audiência continuou, mas o seu equilíbrio tinha se alterado. A autoridade já não se sentava onde outrora esteve. O ímpeto, embora silencioso, era inconfundível. A verdade ainda não tinha sido dita. Nada tinha sido revelado em voz alta, e, no entanto, algo irreversível tinha começado. A sala parecia suster a respiração, suspensa numa calma frágil, à espera do próximo momento para quebrar o silêncio. A voz da juíza cortou o tribunal com uma firmeza que não deixava espaço para negociação. A audiência civil foi suspensa imediatamente, não como uma sugestão, mas como uma ordem final entregue da bancada. As palavras aterraram pesadamente no ar, selando o que todos tinham acabado de testemunhar no registro oficial do tribunal. Ninguém se moveu a princípio, como se a própria sala precisasse de um momento para compreender que as regras tinham mudado. A decisão baseava-se no que tinha acontecido à vista de todos. A violência tinha ocorrido abertamente, sem ambiguidade. Diante da bancada, dos advogados, da galeria e das câmaras fixadas no alto das paredes. A juíza Eleanor Carter declarou claramente que a segurança e a ordem do tribunal tinham sido violadas. O seu tom permaneceu medido, mas a autoridade por trás dele era inconfundível, e o peso da lei pressionava a sala. Ela instruiu o escrivão do tribunal a documentar a hora exata
e a sequência dos eventos. Os dedos do escrivão moveram-se rapidamente, capturando cada detalhe com precisão, consciente de que cada segundo importava agora. O tribunal já não parecia um lugar de argumento e persuasão. Tinha se tornado um local de responsabilização. Vanessa Moore reagiu imediatamente, a voz subindo em protesto. Desafiou a suspensão com palavras afiadas, a frustração a transbordar sem contenção. Rachel Moore seguiu, insistindo ruidosamente que o que tinha ocorrido não passava de uma altercação pessoal, algo que não merecia a intervenção do tribunal a este nível. As objeções delas ecoaram brevemente, depois pararam. O estalo nítido do martelo atingiu a bancada. A juíza Eleanor Carter exigiu silêncio absoluto. O som percorreu a sala, transformando cada sussurro persistente em quietude. Até a galeria pareceu congelar à medida que a autoridade do momento se instalava. Ela declarou que havia indicadores claros de uma infração criminal cometida dentro do tribunal. As suas palavras não foram dramáticas. Foram precisas, processuais e irreversíveis. Anunciou que o assunto seria escalado de acordo com o protocolo criminal, seguindo o procedimento legal estabelecido, sem exceção. A segurança foi instruída a abrir as portas para os oficiais de justiça. As portas pesadas ao lado do tribunal abriram-se e 2 oficiais fardados entraram com expressões compostas e profissionais. A presença deles, por si só, alterou a atmosfera. Isto já não era uma disputa entre partes. Era um assunto sob execução da lei. A postura de Vanessa Moore mudou ao notar os oficiais. A surpresa cintilou no seu rosto, seguida de descrença. Rachel Moore recuou instintivamente, a confiança que exibira anteriormente vacilando perante a autoridade oficial. Jason Carter, que permanecera rígido e controlado até agora, mostrou os primeiros sinais visíveis de tensão. O seu maxilar apertou e o seu olhar baixou brevemente antes de se levantar novamente, cauteloso. A juíza Eleanor Carter entregou então a declaração que enviou uma onda pelo tribunal. Declarou que se retiraria de quaisquer decisões futuras relacionadas com o caso. O anúncio foi calmo, quase contido, mas o seu significado foi profundo. Explicou que o seu afastamento era necessário para preservar a objetividade absoluta e a integridade do processo judicial. Um murmúrio espalhou-se pela sala antes de morrer. A compreensão de que a própria juíza se estava a afastar atordoou todos os presentes. Emily Carter, agora um pouco afastada, não compreendeu totalmente o significado legal da decisão. Apenas sentiu que o chão sob ela tinha mudado novamente, e nada voltaria ao que tinha sido momentos antes. Os oficiais dirigiram-se diretamente a Vanessa Moore e Rachel Moore, instruindo-as a permanecer onde estavam. As vozes deles eram firmes, processuais e desprovidas de emoção. As palavras detenção temporária para investigação foram faladas claramente, não deixando espaço para má interpretação. Vanessa reagiu com raiva, a voz aguda enquanto acusava o processo de a humilhar. Protestou ruidosamente, a frustração a escalar à medida que a realidade da contenção se instalava. Rachel exigiu aconselhamento jurídico, o tom urgente e defensivo. Jason Carter permaneceu imóvel. Nem interveio, nem falou em nome delas. O seu silêncio foi conspícuo, mais pesado do que qualquer argumento que pudesse ter feito. Os oficiais começaram a documentar a cena, registrando declarações e anotando posições com cuidado metódico. Cada ação seguiu o protocolo, visível e deliberada. As câmaras continuaram a gravar, capturando a transição do processo civil para o processo criminal sem interrupção.
Emily Carter foi gentilmente guiada para a saída. A instrução foi dada para garantir a sua segurança, e ela obedeceu, os movimentos lentos e instáveis. Ao ser escoltada para fora, olhou para trás uma vez, a expressão marcada pela exaustão, confusão e uma consciência nascente de que a situação tinha ido além de qualquer coisa que ela pudesse controlar. Atrás dela, o tribunal permaneceu tenso e rígido. A audiência civil estava oficialmente concluída, o seu propósito eclipsado pela gravidade do que se tinha desenrolado. Papéis jaziam intocados nas mesas, cadeiras estavam onde tinham sido abandonadas no caos. O ar parecia apertado, como se todos estivessem a suster a respiração. Quando as portas se fecharam atrás de Emily, a sala foi deixada num estado de movimento suspenso. As conversas foram interrompidas. Decisões tinham sido tomadas, contudo nenhuma das consequências tinha chegado totalmente. O caso tinha cruzado um limiar, entrando numa fase que ninguém podia desfazer, e o silêncio que se seguiu carregava o peso inconfundível do que estava por vir. Emily Carter foi escoltada para a sala médica do tribunal com eficiência cuidadosa. O espaço era silencioso, estéril e deliberadamente separado do ruído que ainda pairava nos corredores além. Foi guiada para uma cadeira, depois para uma mesa de exame, os seus movimentos lentos e deliberados, enquanto o peso do estresse pressionava o seu peito. A porta fechou-se suavemente atrás dela, criando uma fronteira entre o caos do tribunal e a calma controlada do protocolo médico. Um médico examinou-a sem pressa, verificando os sinais vitais e observando a respiração. Após uma breve avaliação, o médico confirmou que Emily exigia monitorização contínua devido ao estresse severo. A conclusão foi entregue num tom profissional, sem alarme, mas carregava uma seriedade inconfundível. Emily assentiu, absorvendo as palavras mais como sensação do que entendimento, o foco fixo em manter respirações constantes. Fora da sala médica, Jason Carter permaneceu de pé, posicionado logo além da porta. Foi informado de que não tinha permissão para entrar. A instrução foi firme e processual, não deixando espaço para negociação. Ele obedeceu sem argumento, a postura rígida enquanto olhava para a porta fechada, consciente de que tinha sido física e simbolicamente separado da situação no interior. Noutra parte do tribunal, os oficiais continuaram a tomar depoimentos de testemunhas. Cada relato foi registrado cuidadosamente, verificado quanto à consistência e registrado de acordo com o protocolo. O processo moveu-se metodicamente, sem comentários ou especulação. Entretanto, as filmagens das câmaras do tribunal foram protegidas e formalmente seladas como prova. O ato de selar o vídeo marcou uma mudança da observação pública para a investigação controlada. A juíza Eleanor Carter foi notificada da condição de Emily através de um canal administrativo reservado para comunicações oficiais. A mensagem foi concisa, factual e desprovida de emoção. Ao recebê-la, Eleanor solicitou acesso a registros civis arquivados. O pedido foi processado prontamente e um membro da equipa administrativa entregou os documentos necessários sem questionar. Os registros eram abrangentes, meticulosamente mantidos e inconfundíveis na sua confirmação. Enquanto Eleanor os revia, a peça final de incerteza caiu. A documentação verificou a ligação biológica que ela suspeitava. Emily Carter era sua filha. O reconhecimento não veio com reação exterior. Não houve resposta visível, nenhum movimento além do ligeiro aperto das mãos de Eleanor enquanto repousavam sobre o arquivo. A confirmação foi classificada imediatamente. Confidencialidade absoluta foi imposta. Ninguém no tribunal, nenhum membro da imprensa
e nenhuma autoridade externa foi informado. A verdade permaneceu contida dentro de uma estreita fronteira administrativa, protegida pelo procedimento em vez da emoção. Eleanor não tentou ver Emily. Permaneceu totalmente ciente de que qualquer ação pessoal poderia comprometer a integridade do caso. Compreendeu que a contenção não era apenas necessária, mas obrigatória. A lei exigia distância, e ela manteve-a sem exceção. Jason Carter recebeu notificação formal de que o assunto tinha transitado totalmente para procedimentos criminais. Juntamente com esta notificação, veio uma decisão suspendendo-o temporariamente da sua função profissional, enquanto aguardava a investigação. A ordem seguiu o processo administrativo estabelecido, completo com documentação e justificação. Jason aceitou o aviso sem reação visível, embora a implicação fosse inconfundível. A sua posição, outrora segura, existia agora num estado de incerteza. Vanessa Moore e Rachel Moore foram colocadas sob detenção temporária para interrogatório. A mudança nas suas circunstâncias tornou-se aparente à medida que a realidade da consequência legal começou a vir à tona. O comportamento delas mudou subtilmente, a confiança que as definira anteriormente, dando lugar ao cálculo e à preocupação. Emily teve alta da sala médica sob descarga temporária, sujeita à supervisão médica contínua. Voltou para o corredor com movimentos medidos, apoiada pelo protocolo em vez de tranquilização. Não tinha conhecimento da identidade da juíza além do seu papel oficial. Não sabia a verdade que tinha sido confirmada em silêncio. O que ela sentiu em vez disso foi proteção, estruturada e impessoal, mas inequivocamente presente. De volta ao seu gabinete, Eleanor Carter assinou os documentos formalizando a sua retirada do caso. Cada assinatura foi deliberada, cada página revista com cuidado. O ato não foi simbólico. Foi processual, vinculativo e irreversível. Outro juiz foi designado para assumir a responsabilidade e o processo de transição foi executado de forma transparente, sem atrasos ou desvios. Quando a transferência ficou completa, Eleanor voltou para o seu escritório sozinha. A sala estava silenciosa, intocada pelos eventos que se desenrolavam noutros lugares. Sentou-se à secretária, o ficheiro fechado diante dela, a verdade contida nas suas páginas. Não partilhou nada. Não houve chamadas feitas, nem confidências oferecidas. O peso da revelação pessoal permaneceu apenas dela para carregar. Cada decisão tomada naquele dia foi registrada. Cada ação foi anotada. O sistema avançou, indiferente ao custo humano sob a sua superfície. A verdade tinha sido estabelecida, verificada para além da dúvida, contudo permaneceu não dita. À medida que a noite se aproximava, o tribunal instalou-se numa quietude contida. As conversas desvaneceram. Passos ecoaram brevemente, depois desapareceram. O ar continha uma sensação de suspensão, como se algo essencial tivesse sido posto em movimento, mas ainda não tivesse revelado a sua direção. A verdade existia agora, inegável e contida, esperando silenciosamente pelo momento em que já não permaneceria escondida. O julgamento criminal abriu sob a autoridade de um juiz recém-designado, e o tribunal carregava uma gravidade diferente de antes. O procedimento substituiu a especulação. A bancada estava elevada, o selo do tribunal centrado acima dela, e cada movimento seguia um ritmo estrito. Fora do edifício, equipas de média reuniram-se em linhas densas, câmaras apontadas para a entrada, vozes baixadas para murmúrios controlados, enquanto as portas abriam e fechavam,
com regularidade medida. Emily Carter entrou no tribunal sob proteção. A sua presença era calma, mas resguardada, os passos deliberados. Usava roupas simples escolhidas pelo conforto em vez de afirmação, e o apoio médico permanecia próximo. O arranjo era silencioso, discreto e inequivocamente intencional. Tomou o seu lugar sem olhar para a galeria, a atenção focada em frente, a postura firme, apesar do peso da sala. Vanessa Moore foi escoltada momentos depois, contida e vestida a rigor. O contraste foi imediato e gritante. Os seus movimentos eram constrangidos, a expressão apertada pela consciência da consequência. Rachel Moore seguiu, não contida, mas visivelmente perturbada, a compostura tensa ao tomar o seu lugar. Jason Carter chegou pouco depois, identificado claramente como uma parte relacionada. Sentou-se sozinho, separado pelo espaço e circunstância, a sua presença marcada pela distância em vez da autoridade. O promotor levantou-se e começou a apresentação. Cada peça de evidência foi introduzida metodicamente, apoiada por documentação, declarações de testemunhas e cronologias registradas. Não houve pressa. O ritmo foi deliberado, desenhado para não deixar incerteza. Quando as filmagens do tribunal foram exibidas, a sala caiu numa quietude mais profunda. O vídeo passou sem comentários, permitindo que as ações falassem por si mesmas. A sequência era clara. Não havia ambiguidade para suavizar o seu impacto. A conduta de Vanessa Moore e Rachel Moore foi exposta perante o tribunal. As ações capturadas não podiam ser negadas, reestruturadas ou descartadas. As reações delas, ao terminar a filmagem, foram contidas, mas reveladoras. A prova permaneceu no ecrã por um momento, mais tempo do que o necessário. Depois foi removida, o seu propósito cumprido. A atenção virou-se brevemente para Jason Carter. A acusação delineou o seu papel, enfatizando o silêncio, onde a intervenção era necessária. A descrição foi factual, sem emoção e precisa. Estabeleceu a responsabilidade sem exagero. Jason permaneceu imóvel, a expressão ilegível, o olhar fixo em frente. À medida que os procedimentos avançavam, a questão da conexão familiar foi introduzida. A divulgação foi cronometrada cuidadosamente, apresentada dentro dos limites legais e apoiada por registros verificados. Uma onda silenciosa moveu-se pelo tribunal quando o parentesco foi declarado. Emily não reagiu exteriormente, permaneceu composta, absorvendo a informação à medida que esta se instalava à sua volta. A bancada reconheceu a divulgação e prosseguiu sem pausa. Foi notado formalmente que Eleanor Carter não estava presente. O registro esclareceu que a sua ausência cumpria totalmente os regulamentos de conflito de interesses. O tribunal enfatizou que o seu não comparecimento garantia a imparcialidade, reforçando a integridade do processo. O esclarecimento carregava peso, afirmava que nenhuma autoridade tinha sido exercida além do que a lei permitia. A compreensão pública mudou em tempo real. O tribunal reconheceu a importância do procedimento sobre o sentimento. O caso avançou, fundamentado em provas e não em influência. Vanessa Moore e Rachel Moore pareceram registrar a permanência do momento. A compreensão não foi dramática, mas foi inconfundível. O resultado à frente não podia ser desfeito. A posição de Jason Carter deteriorou-se visivelmente à medida que a sessão continuava. O seu estatuto anterior não oferecia proteção ali. O tribunal dirigiu-se a ele com a mesma neutralidade aplicada a todas as partes. A implicação era clara. A reputação não se sobrepunha à responsabilidade.
O painel confirmou que existiam elementos suficientes para proceder sob as acusações identificadas. A linguagem foi precisa. A conclusão medida. Emily foi formalmente reconhecida como uma vítima protegida e a designação foi inserida no registro. Uma ordem de proteção de emergência foi emitida imediatamente. Os seus termos lidos em voz alta e confirmados. As forças de segurança reconheceram a responsabilidade pela execução sem demora. Os arranjos de segurança foram delineados antes do recesso da sessão. A segurança de Emily foi priorizada através de medidas definidas, coordenadas entre oficiais de justiça e supervisão médica. Ela ouviu sem interrupção, a respiração constante, o foco em frente. Pela primeira vez, havia uma sensação de estrutura em torno das suas circunstâncias que não dependia apenas da resistência. A cobertura mediática permaneceu neutra por diretiva. As manchetes eram factuais. Os comentários eram contidos. O tribunal deixou claro que a emoção não tinha lugar na determinação do resultado. Apenas as provas carregavam peso. O princípio foi reiterado sem floreados, sublinhando o propósito do procedimento. Quando o juiz concluiu a sessão, o tribunal permaneceu composto. Não houve vozes levantadas, nem interrupções de última hora. A gravidade do que tinha sido estabelecido pairava no ar. Emily permaneceu sentada por um momento depois de os outros começarem a levantar-se. As mãos a repousar imóveis, a expressão inalterada. Quando se levantou, foi com determinação silenciosa. Lá fora, o ruído da cidade recomeçou à distância. Lá dentro, a sala mantinha um silêncio medido, moldado por regras agora firmemente em vigor. O caso tinha atingido um limiar decisivo e cada participante compreendeu que a fase final estava à frente, à espera para lá das portas fechadas, não anunciada, mas inevitável. O caso criminal encerrou com finalidade e o tribunal refletiu o peso das consequências que já não podiam ser evitadas. Os veredictos foram entregues sem hesitação, fundamentados inteiramente em provas legais e testemunhos juramentados. Vanessa Moore enfrentou a sentença por agredir uma mulher grávida dentro de um tribunal, uma violação que carregava uma gravidade inegável. Rachel Moore foi condenada como cúmplice. O seu papel em provocar e participar na violência foi estabelecido sem disputa. As decisões foram firmes, processuais e irreversíveis. As sentenças impostas seguiram a estrutura da lei em vez da emoção. Cada determinação repousou em provas documentadas, filmagens gravadas e declarações verificadas. Nenhuns argumentos interromperam o processo. A autoridade do tribunal prevaleceu em silêncio e o assunto foi levado a um encerramento legal, sem espetáculo. O envolvimento de Jason Carter foi abordado com igual clareza. O seu silêncio durante o ato de violência foi reconhecido como cumplicidade. Como resultado, a ação administrativa seguiu-se rapidamente. A sua posição sênior foi suspensa através de canais formais. A decisão documentada e aplicada. O estatuto em que ele outrora confiara dissolveu-se sob o escrutínio público. A cobertura mediática afastou-se da sua influência, deixando de associar o seu nome à autoridade ou posição. Emily Carter foi colocada sob uma ordem de proteção de longo prazo de acordo com as disposições estatutárias. A ordem delineou fronteiras e obrigações claras, garantindo a sua segurança sem ambiguidade. Ela mudou-se para uma residência segura, escolhida pela privacidade e estabilidade, onde a supervisão médica permaneceu consistente. O ambiente era calmo, estruturado e intencionalmente removido da turbulência que ela tinha suportado. Com o tempo, a condição física de Emily estabilizou.
Avaliações regulares confirmaram melhoria constante, e o risco que outrora definia os seus dias começou a diminuir. Os profissionais médicos confirmaram que a gravidez tinha passado pela fase mais perigosa. A confirmação trouxe alívio sem celebração. Um reconhecimento calmo de que a segurança tinha regressado gradualmente em vez de dramaticamente. A recuperação estendeu-se para além do físico. Emily iniciou um processo cuidadoso de restauração emocional, guiada pela rotina, descanso e apoio profissional. Não houve transformações súbitas. O progresso veio em passos pequenos e deliberados. Cada dia carregava o esforço de reconstruir a confiança no seu ambiente e em si mesma. Durante este período, Eleanor Carter monitorizou a condição de Emily através de canais legais oficiais. As atualizações chegavam através de relatórios, resumos e avisos formais. Ela não tentou contato direto. A distância foi intencional, mantida com disciplina em vez de desapego. Eleanor compreendeu que a contenção, por mais difícil que fosse, permanecia necessária. Reconheceu que o silêncio nesta fase servia como proteção. Qualquer gesto pessoal poderia introduzir complicações onde nenhuma era necessária. A lei exigia limites e ela honrou-os totalmente. Uma breve mensagem foi enviada a Emily através do seu representante legal. A formulação era precisa e contida. Não continha identificadores pessoais, nem referência a laços familiares. Em vez disso, carregava uma única garantia. Emily não estava sozinha dentro do sistema desenhado para a proteger. A mensagem oferecia certeza sem explicação. Emily leu a mensagem na quietude. A princípio, o significado não se registrou totalmente. As palavras pareciam formais, distantes e cuidadosamente escolhidas. Contudo, algo dentro delas permaneceu. Ela sentiu uma presença que não pedia reconhecimento, uma que oferecia apoio sem reclamar um nome. A compreensão foi sutil, quase imperceptível, mas permaneceu com ela. As forças de segurança continuaram a manter as medidas de proteção atribuídas ao seu caso. As patrulhas seguiram horários estabelecidos. Os protocolos foram mantidos sem exceção. A estrutura forneceu consistência. E a consistência ofereceu tranquilização. O caso em si foi arquivado como um precedente legal significativo. Demonstrou que a influência e a posição não podiam sobrepor-se à responsabilização. A percepção pública mudou em conformidade. Os comentários focaram-se no processo, em vez da personalidade. O resultado reforçou um princípio que não exigia adornos. Gradualmente, Emily começou a reconstruir a sua vida. O processo não apagou o que tinha ocorrido, nem tentou fazê-lo. Em vez disso, reconheceu a perda e a resiliência em igual medida. Ela aprendeu a seguir em frente sem esperar resolução imediata. A estabilidade tornou-se o objetivo, não o encerramento. Ela passou a compreender que a justiça, embora atrasada, ainda podia chegar. A compreensão não foi triunfante. Foi calma, fundamentada na experiência em vez da crença. Ofereceu permissão para esperar cautelosamente, sem exigir certeza. Eleanor Carter regressou totalmente aos seus deveres judiciais. O seu trabalho continuou com o mesmo rigor que tinha definido a sua carreira. Os tribunais permaneceram espaços imparciais sob a sua supervisão, governados por princípios e não por circunstâncias. Nada na sua atitude sugeria conflito pessoal. Contudo, a experiência deixou a sua marca sob a superfície. Nenhuma das mulheres reconheceu publicamente a sua conexão. A relação permaneceu sem nome, não dita e não resolvida. Não houve anúncios nem gestos de reconciliação. A fronteira manteve-se firme,
mantida pelo silêncio mútuo. Contudo, dentro desse silêncio, algo essencial tinha ocorrido. A justiça tinha sido servida antes que a verdade pessoal pudesse ser abordada. A lei cumpriu o seu papel primeiro, criando a fundação sobre a qual a cura poderia eventualmente erguer-se. À medida que o tempo avançava, a urgência do caso desvaneceu-se no registro. O que restou foi mais calmo e mais duradouro. Um sentido de equilíbrio restaurado, uma vida a continuar, e a compreensão de que, embora a reconciliação pessoal aguardasse o seu momento, a justiça já tinha feito o seu trabalho, deixando espaço para que a cura começasse.